falar da minha esposa, vai aguentar aí até o final. Mas eu acho que pelo menos uns 20 minutos de aula vai aguentar, tá certo? Caso você esteja no Instagram e caia, vá lá para o Facebook, Orlando Soares Rico. Vamos lá, Mateus 24, 45. O que é que a palavra diz para todos nós aí? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? E olha aí, vamos continuar aqui. Nós estamos falando sobre propósito. Então está dizendo aqui, ó, o que nós devemos fazer? O Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar servindo. Quer dizer, envolvido no projeto do seu Senhor. Adorando, trabalhando e vivendo fielmente. Mateus 25, existe uma parábola que mostra bem sobre essa declaração poderosa de Jesus, né? E aí, ó, vamos ver e falar sobre alguém que não se importou em ser encontrado servindo a Deus, nem preferiu se esquivar. Mateus 25, quem tiver aí, pode colocar nos comentários, capítulo 25, versos 14 a 30. É uma leitura um pouco longa, ok? Mateus 25, versos 14 a 30. Vamos lá? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Verso 18. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Verso 21. Que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Verso 24. Pode ir para lá, Rosana, então, por Face, não tem problema. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao quem tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a gente viu aí a parábola, e ela está dizendo que foi entregue 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento para o terceiro. E aqui o título é Coveiro do Propósito, ou seja, a mensagem de hoje, ela quer alertar você de que você não pode enterrar o seu talento. E aí, os 3 eram servos, o que recebeu 5, o que recebeu 2
e o que recebeu 1. Tá ok? Tá me entendendo aí? O que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1. Todos eram servos. E aí o seguinte, 2 se importaram com a missão que receberam o tempo todo. Então, aqueles que receberam 5 talentos e aqueles que receberam 2 talentos, se preocuparam com esses talentos para poder multiplicá-los. Ok? 2 viveram para produzir com os talentos. Viveram a vida com o objetivo de produzir com o que receberam. Produziram no que não era deles. Então, 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. A palavra de Deus está dizendo que todos eles receberam segundo a sua capacidade. Muitas vezes eu vejo pessoas dizerem assim: por que fulano tem mais do que eu? Por que fulano ganha mais do que eu? Primeiro ponto, Deus é justo. Deus dá talentos segundo a capacidade de cada um. Agora, o que é bom, o que nós podemos entender, é que se você for zeloso daquilo que você ganha, você pode multiplicar e ter mais. Multiplicar e alcançar mais. Isso é muito interessante. E olha o que diz aqui, ó. Entenderam que eram servos e que trabalhavam para agradar ao Senhor. Ser um grande empresário, um grande pastor, um grande marido, uma grande esposa, um grande filho, uma pessoa que poderia ser um grande líder, mas ela não desenvolve esse talento. Isso é complicado. E muitas vezes a pessoa fala: por que eu ganhei só 1? É por causa da sua capacidade. Você precisa melhorar a sua capacidade. Você precisa aumentar a sua capacidade. O terceiro agiu diferente. Então, o primeiro ganhou 5 talentos. O segundo ganhou 2 talentos. E o terceiro ganhou 1 talento. O terceiro agiu diferente. O que ele fez? Ele escondeu o talento na terra e nada produziu durante sua vida. Se produziu, foi para si mesmo. Preferiu se esquivar do propósito. Pastor Djalma Luz, aqui no Instagram, que Deus te abençoe, meu querido. O que nós temos que entender? Muitas pessoas, elas enterram o seu talento. Muitas pessoas, em vez de multiplicar o seu talento, elas colocam na terra por medo e pensam assim: bom, vai que não cresce, vai que não multiplica. Então, quando o Senhor voltar, eu vou devolver a ele esse talento da forma que ele colocou para mim. Isso é uma gravidade, isso é um erro muito grande. Então, um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos, outro recebeu 1 talento. Pastor Júnior Palhano, seja bem-vindo aí. Então, o que é um coveiro do propósito? É a pessoa que tem um talento, é a pessoa que tem um propósito, mas ela enterra. Quantas são as pessoas que nessa quarentena estão enterrando o seu talento, estão enterrando a sua vida? Quantas são as pessoas que não estão fazendo a coisa funcionar? Quais os problemas que levam alguém a enterrar o seu propósito? Você já parou para pensar que você tem tudo para ir para frente, mas de repente você enterra aquele talento? Aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Ele colocou na sua mão? Não faça isso. E uma coisa interessante, primeira coisa, autossuficiência. Quando você tem essa visão de autossuficiência, você até despreza aquilo que Deus colocou na sua mão. Você até despreza aquele talento que você tem nas suas mãos. Este homem que tinha 1 talento apenas, ele teve uma visão distorcida. Por quê? Ele falava consigo mesmo: eu sei que o meu Senhor é aquele que planta, aquele que vai colher onde não plantou. E Ele é um Senhor duro, um Senhor severo. Então eu vou fazer o seguinte: para que eu não perca esse talento, eu vou enterrar esse talento. Não enterre o talento. E olha aqui, ó, segunda coisa que nós podemos aprender dentro desse número 1 aqui. Eu sabia, significa o quê? Altivez. Altivez espiritual, independência, sabedoria humana. Nossa sabedoria é trapo para Deus. Vamos ler isso? Isaías 64, versículo 6. Coloque aí nos comentários.
Isaías 64, verso 6. Vamos lá. Mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então você está vendo que as nossas justiças não funcionam. Talvez se você for fazer as coisas, justiça com as próprias mãos, isso também não funciona. Você quer ser uma pessoa feliz? Não faça justiça com as próprias mãos. Número 2, por que ele enterrou esse talento? Por que ele enterrou o propósito dele? Por que ele enterrou a missão dele? Porque ele estava sem visão. Olha o que ele pensava. O meu Senhor é um homem duro. Então, por medo, ele pensou, vai que eu perco esse talento. O talento ali era um dinheiro, ok? Vai que eu perca esse dinheiro, vai que eu perca esse talento. O meu Senhor, quando chegar, vai me cobrar e eu não vou ter como devolver a ele esse dinheiro. Então eu vou enterrar e quando ele voltar eu devolvo para ele esse talento. E aí, diante disso, o que acontece? Ele viu o seu Senhor segundo o seu coração ferido e rejeitado. Muitos de nós não avançamos na vida porque enxergamos o outro através de nós. Você sabia que isso é até uma definição da psicologia? Você enxerga o outro através de você, através das suas lentes, das suas feridas, dos seus traumas, das suas dores, dos seus medos. Se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa muito calada, quando você olha para alguém, você pensa que aquela pessoa também é triste, você pensa também que aquela pessoa é muito calada, e se ela for extremamente diferente de você, você acaba até julgando aquela pessoa. Então, ele via aquele senhor, o patrão, o que deu o dinheiro, o que deu o talento, como um homem duro, mas ele via isso segundo o coração dele. É mais ou menos quando a oposição, quando o inimigo, ele te acusa de alguma coisa. Ele te acusa daquilo que ele é. Segunda coisa, achava que não era amado, ele não era amado pelo pai. Então ele tinha na cabeça dele que Deus, que o Senhor, que o pai era um pai cruel. Tem muita gente que nessa pandemia está achando Deus um Deus cruel. Está achando que Deus é um Deus injusto. Está achando que Deus é um Deus que não deveria permitir essas coisas. Quando na verdade muitas coisas nós estamos colhendo. Muitas coisas nós plantamos e agora estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Eu fico observando que uma das grandes dificuldades da nossa vida é entender isso. Se você recebeu um talento, se você recebeu uma missão, se você tem um propósito, você tem que multiplicar esse talento. Você tem que multiplicar esse propósito. Você não pode enterrar aquilo que Deus te deu, aquilo que o Criador colocou nas suas mãos. Você não pode enterrar. E aqui a terceira coisa, lembrando que eram 3 pessoas. Nós estamos falando aqui em Mateus 25, ok? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. Terceira coisa que fez ele enterrar o talento dele, sentia-se injustiçado. Olha o que ele diz: colhes onde não plantaste e ajunta onde não espalhaste. Muitas vezes nós achamos que estamos num processo injusto. E para piorar a nossa situação, muitas vezes nós ficamos com aquela autocomiseração. Ah, eu sou um coitado. Ah, tá vendo onde eu moro? Ah, tá vendo? Eu já tenho baixa imunidade e peguei uma dengue. Eu tenho baixa imunidade e estou com um problema no coração. Eu tenho baixa imunidade e agora vem essa Covid-19. Eu tenho baixa imunidade e agora está chegando, está se aproximando o inverno. Sempre a pessoa quer se vitimizar. Sempre a pessoa se acha num processo de injustiça. E você tem que tirar isso. Renato Freitas, que Deus te abençoe. Gente, se você estiver no Instagram e no Instagram estiver cortando muito, vai para o meu Facebook, Orlando Soares Rico. É uma página minha no Facebook, lá está ao vivo e o slide está aparecendo perfeitinho, tá bom? Então o que a gente começa a analisar? Dá um abraço para a irmã Edna aí, viu, Renato? Então quantas são as pessoas
que elas não entendem isso, não compreendem isso. Você não pode achar que o seu talento é inferior ao talento do outro, porque o Criador vai te dar uma missão, o Criador vai te dar um propósito, o Criador vai te dar um talento segundo a sua capacidade. Terceira coisa que nós vemos dentro dela é o seguinte: nada do que faz trará recompensa. Tem pessoas que você pode dar o que for a ela, e ela não põe na cabeça dela que ela terá recompensa. Quantas são as pessoas que colocam na cabeça o seguinte: o que vai adiantar eu fazer? Eu só tenho um talento. O que vai adiantar eu fazer? Eu só tenho um. O fulano tem 5. Fulano tem 10. Fulano tem 8. Ei, vá cuidar da sua vida. Cuida do seu talento. Outra coisa interessante: semeando e chorando virá com os seus frutos. Vamos ver isso? Salmo 126, versículos 5 e 6. Coloca aí nos comentários, por favor. Salmo 126, versículos 5 e 6. Coloca no comentário, porque a gente deixa gravado e quando a pessoa for assistir, ela lê. Vamos lá. Leia, amor meu. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Você está vendo aí? Você está entendendo como é que a coisa funciona? Muitas vezes a pessoa não entende isso. Vinícius, seja bem-vindo aí. Ele coloca na cabeça dele: eu recebi um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. Então eu que tenho um, nunca vou alcançar aquele que tem 5. Isso é a sua cabeça. David, seja bem-vindo também. A palavra está dizendo, Salmo 126, versículos 5 e 6. Aquele que sai semeando, chorando, voltará feliz e alegre com os frutos. Outra coisa, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Não importa se você não teve muitas chances, não importa se você mora num lugar muito triste, numa comunidade muito carente. Se você pegar o seu talento e multiplicá-lo, você crescerá. Olha o que diz aqui, Gálatas 6, versículo 9. Coloca por favor aí nos comentários. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então pronto, aquele que planta, ele vai colher. Marcos, seja bem-vindo, meu querido. A visão distorcida o tornou ingrato. Toda pessoa que tem uma visão distorcida é ingrata. Você pode dar ouro para essa pessoa, que ela vai reclamar de você. Você pode dar o melhor cargo para essa pessoa, que ela vai reclamar de você. Ela pode ter casado com o melhor marido, vai reclamar do marido. Pode casar com a melhor esposa, vai reclamar da esposa. Pode ter os filhos mais lindos, vai reclamar dos filhos. Pode ter os pais mais maravilhosos, vai reclamar dos pais. É assim. Tem pessoas que, em vez de multiplicar o seu talento, ela enterra o seu talento e se torna uma pessoa ingrata. Quarta coisa, por que ele pegou o único talento que ele tinha e enterrou? Porque ele teve medo. Eu quero lançar uma palavra para você: não tenha medo. Não tenha medo. E eu quero lançar um desafio. Eu quero ir aqui no Facebook aqui. Eu quero saber o seguinte aqui: quantos de vocês aqui algum dia foi paralisado por causa do medo? Quantos de vocês